Mentes ansiosas, o medo e a ansiedade nossos de cada dia. Ana Beatriz Barbosa Silva. Capítulo 2. Amores em tempos ansiosos, a ansiedade nas relações afetivas. O poeta Fernando Pessoa já dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Como seres sociais, estamos predestinados e até mesmo somos forçados a navegar em direção aos nossos semelhantes. De um jeito ou de outro, nossas embarcações mentais sempre percorrem ou ancoram em novos mares e oceanos. E nossas relações interpessoais também estão sujeitas a calmarias, tempestades, maremotos e até tsunamis. Os estudos mais recentes no campo da neurociência confirmam o que as teorias antropológicas, evolutivas e psicológicas já apontavam. Fomos programados para estabelecer relações conectivas com o outro, ou seja, nascemos para nos conectar. E essas conexões possuem o poder de esculpir nossas vivências e também nossa biologia cerebral. Nossas relações interpessoais mais íntimas e intensas são capazes de moldar nosso comportamento, bem como nosso equilíbrio bioquímico interno, o que inclui alterações hormonais e imunológicas que regem nossa homeostasia, equilíbrio orgânica. É fundamental destacar que, nesse contexto, nossas relações afetivas interferem muito em nossas reações de estresse, medo e ansiedade. Quando falamos de afeto, no mesmo instante pensamos no maior de todos eles, o amor. Considero o amor um instrumento capaz de conectar o que há de mais profundo entre um ser e outro. Essa ligação interpessoal e ou coletiva, para mim, denomina-se amor verdadeiro. Sob essa ótica, o amor verdadeiro é um processo funcional em nossa vida que está intrinsecamente relacionado aos movimentos de amadurecimento, transformação, transcendência, compartilhamento, aconchego e solidariedade. O amor verdadeiro guarda em si um caráter construtivo e por ser assim, tem a capacidade de despertar o que há de melhor em nós e expandi-lo demais, ou expandi-lo aos demais. Em outro extremo, existe o falso amor, o amor possessivo, que priva a liberdade pessoal e provoca estresse, ansiedade e angústia, pois age por meio de manipulação, do controle, da humilhação e da violência verbal ou física. Trata-se de um sentimento disfuncional que, ao meu ver, não deveria receber a denominação de amor. No entanto, em nossa cultura, muitos denominam esse tipo de relação afetiva de amor, mesmo que esse título venha acompanhado de adjetivos pejorativos: amor venenoso, amor sofrido, amor atormentado, amor viciado, entre outros. Em nossa cultura musical, observamos esse tipo de amor expressado em letras de cunho dramático romântico, que alimentam esses sentimentos destrutivos e disfuncionais. Não tenho nada contra músicas românticas ou de fossa. Devemos sim ouvi-las e cantá-las, mas como recreação ou forma de catarse, sem considerá-las uma forma normal de vivenciar ou alimentar sentimentos que desencadeiam tanta dor, estresse, sofrimento, causando ansiedade e angústia. As relações afetivas mais importantes e por isso mesmo com maior potencial de causar sofrimento são, por outro lado, as de cunho afetivo e romântico, e por outro, as de cunho familiar, sobretudo entre pais e filhos. Começarei analisando o amor romântico. O amor romântico, para não nos perdermos em divagações filosóficas, poéticas, antropológicas e socioculturais, tentarei explicar o amor romântico em termos científicos. Deixo claro que essa escolha não menospreza ou invalida outras visões importantes sobre esse sentimento. Trata-se de uma escolha de caráter didático para tornar mais acessível um assunto tão complexo. Os estudos mais recentes sobre o amor no campo da neurociência distinguem três grandes sistemas neurais no território cerebral: o do apego, o do cuidado e o do sexo. O apego nos leva a procurar pessoas com quem possamos contar
Em situações de perigo, aqueles que estariam prontos a nos socorrer quando precisássemos de ajuda. As pessoas às quais nos apegamos são aquelas de quem mais sentimos falta quando estão ausentes em nossa vida. Por sua vez, o cuidado responde pelo impulso que temos de cuidar de alguém, em especial das pessoas com quem nos importamos mais e, por consequência, nos preocupamos. Para facilitar a distinção entre apego e cuidado, podemos dizer que o apego promove a união, funciona como a cola que une o casal, a família, os amigos e os demais afetos amorosos. Já o ato de cuidar visa suprir as necessidades dos que amamos. O sexo, por outro lado, além de ser muito bom, é responsável pelo início de todo o processo amoroso interpessoal. Convém destacar que o sexo, por si só, não constitui uma relação afetiva ou amorosa. No entanto, todos concordamos com o fato de que o sexo de qualidade propicia, em muitos casos, o desenvolvimento do apego e do cuidado entre os cônjuges ou parceiros amorosos. Quando há apego, sentimento de cuidado e atração sexual, podemos afirmar que vivemos um romance completo. Esse estado de harmonia e completude foi chamado de amor romântico. O grande problema do amor romântico não é a definição teórica, e sim sua prática cotidiana. Se considerarmos que os circuitos neurais subjacentes ao apego, cuidado e sexo são neurobiologicamente independentes e envolvem caminhos neurais e neurotransmissores diversos, entenderemos que é muito difícil que esses três aspectos aconteçam de modo simultâneo por longos períodos de tempo. Podemos ver isso quando nos deparamos com a paixão. O amor não é cego, mas a paixão sim. A paixão nos faz ver o que não existe e apaga de nossa visão o que sinaliza perigo ou não perfeição. Quem já viveu uma paixão sabe disso, e não é por acaso que ela corresponde a um estado de equilíbrio orgânico intenso e, como tal, tem sua duração pré-determinada pelo organismo. Nosso cérebro é tão perfeito na tarefa de nos manter vivos que o estado de paixão tem duração limitada, de poucos meses a até 2 anos. Se não fosse assim, a paixão, em vez de nos proporcionar uma experiência rica, seria responsável por grandes padecimentos físicos e mentais. A utopia do amor romântico, da paixão, vendida pela indústria dos casamentos de contos de fada, tem se mostrado uma usina geradora de crises nas relações amorosas. Os indivíduos se casam repletos de expectativas criadas por esse mito. Todos apostam na estabilidade, no aconchego, na perenidade. No entanto, esperam que tais ingredientes sejam acompanhados pelo tempo da paixão, pelo tempero da paixão e da atração sexual. Não podemos nos esquecer de que a maioria das pessoas se une quando está apaixonada. É nesse momento que todas as expectativas amorosas encontram-se exacerbadas, elevadas a uma potência grandiosa, fazendo da união uma equação que se mostra imprecisa e potencialmente desencantadora, estressante e causadora de doenças. O amor hoje em dia guarda em si uma contradição filosófica que justifica o excesso de estresse e ansiedade que é capaz de gerar. Por outro lado, o individualismo é a base filosófica do pós-modernismo e prega satisfação pessoal como o grande objetivo a ser alcançado por cada indivíduo. Por outro lado, temos a industrialização do mito do amor romântico, a paixão, por meio de belas propagandas, livros, filmes, agências de encontros amorosos, aplicativos de relacionamentos e um suntuoso comércio que abarca as cerimônias sofisticadas de casamento. Diante desse panorama, todos se angustiam, pois, se por um lado são estimulados a terem sonhos românticos e se sentem atraídos pelo canto inebriante do foram felizes para sempre, por outro lado, em muitos casos, esses sonhos são frustrados pela realidade do individualismo. As frustrações amorosas têm impactos expressivos na vida profissional das pessoas. Em minha observação clínica, percebo que os maiores desencadeadores de padecimentos mentais são os desgastes causados por relacionamentos afetivos estressantes e prejudiciais.
O problema ganha maiores proporções quando essas situações ocorrem entre companheiros que têm relações afetivas e profissionais ao mesmo tempo. Por essa razão, muitas empresas não permitem que casais trabalhem juntos. Quando a aliança afetiva se estabelece durante a convivência profissional, um dos dois tende a se desligar da corporação. À primeira vista, em posição pode parecer extremista e pouco empática. No entanto, na prática, os conflitos afetivos no ambiente de trabalho podem trazer consequências pessoais e coletivas bem difíceis de ser contornadas. O trabalho e a vida afetiva são os dois sustentáculos do indivíduo moderno. Quando um deles falha, os níveis de estresse tendem a se elevar e, dependendo da duração e da intensidade, essa situação pode levar ao adoecimento mental ou físico. E a maioria desses quadros clínicos compreende níveis elevados e disfuncionais de ansiedade, estados depressivos, infecções de repetição, doenças autoimunes e alterações cardiovasculares e gastrointestinais. Compreendo como é difícil em nossa época amar de forma genuína e saudável, mas acredito de fato que o amor verdadeiro pode ser alcançado a qualquer momento. Mesmo de forma utópica, o amor romântico continua a ser um dos maiores desejos do ser humano. Isso é uma inquestionável evidência de que a maioria absoluta de nós não está disposta a abrir mão de um sonho amoroso. E não podemos nos esquecer de que a conexão com o outro está escrita em nossos genes. O amor não pode ser visto como um fim em si, mas como nosso destino. O que está em jogo não é a desconstrução do amor, e sim sua reinvenção e ressignificação. Precisamos entender que as relações do amor podem e devem ser duradouras. Para isso, o amor precisa ser trabalhado e cuidado. Não deve ser visto como uma obrigação enfadonha, mas como um processo constante que se ajusta às transformações que o mundo e as circunstâncias da vida nos impõem. Para isso, o primeiro passo é compreender que amadurecer implica abrir mão de expectativas falsas e infantis. É fazer o que pode e deve ser feito sem nos distanciar de nossa essência. Para que o amor sobreviva e siga seu destino transformador, deve exercê-lo sobre alicerces reais de amizade, companheirismo e cumplicidade. O amor verdadeiro é aquele que nos conecta com o outro e com o social, e é o que há de melhor em nós em cada etapa da nossa existência. Apenas o amor vivenciado dessa forma irá contribuir para nosso equilíbrio físico e mental, pois ele se torna solo fértil e seguro para a caminhada da vida, sempre repleta de riscos e imprevisibilidades. Se você me perguntar se é inviável atingir ou manter esse tipo de amor, responderei não. Difícil? Sim, mas absolutamente possível.